Graça e paz, amados. Mais uma vez nos dirigimos à membresia da Igreja Presbiteriana Central de Unai, trazendo uma mensagem da Palavra de Deus para cada coração. Estamos em tempos de reclusão, no entanto, o nosso coração está aquecido pelo mesmo propósito, o mesmo desejo de continuarmos juntos em comunhão em Cristo Jesus. Por isso, nós criamos uma série de ações e gostaríamos de compartilhar com os irmãos. Rogamos a Deus que esses dias sejam dias breves, mas enquanto eles existirem, nós não vamos deixar de glorificar o nome de Deus, não vamos deixar também de exercer ou exercitar a nossa comunhão em Cristo Jesus. Então eu vou estar lembrando os irmãos de algumas ações que nós estaremos fazendo ao longo desse período de reclusão. Lembramos que os irmãos estarão recebendo sempre no WhatsApp, no Facebook, nos nossos canais de comunicação, as informações necessárias para acompanhar as atividades da igreja. Daí então nós vamos apresentar roteiros como culto doméstico, como esse culto doméstico vai ser realizado e qual é a ordem das atividades que os irmãos estarão fazendo. Também vinculamos para os irmãos alguns motivos como o de hoje, né? São 24 horas de oração, cada irmão escolheu um horário e estará orando nesse momento. Pedimos que os irmãos fiquem atentos também em relação aos dízimos e ofertas. Então, os irmãos poderão estar fazendo transferência dos dízimos e ofertas. Nós também fizemos um slide próprio para isso. Os irmãos poderão ver as orientações, a forma como podem fazer transferências ou até mesmo trazer à secretaria da igreja os seus dízimos e ofertas. Nós também colocamos um aviso relacionado às nossas transmissões. Sempre que ele aparecer, os irmãos fiquem atentos porque haverá uma transmissão. O nosso desejo é informar os irmãos, o nosso desejo é acompanhá-los, o nosso desejo é crescermos juntos na graça e no conhecimento em Cristo Jesus. E para tanto, nós reservamos esse momento para compartilhar a palavra de Deus. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus o privilégio que Ele nos concede de termos esse momento através exatamente das mídias, através dos meios de comunicação que o Senhor nos proporcionou. Vamos orar? Deus, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pelo privilégio de falar contigo em oração e também de poder compartilhar a tua palavra aos nossos irmãos nos seus lares. Continue, querido Deus, a derramar graça sobre nossas vidas. Continue, Pai Celestial, a dar sabedoria àqueles que nos governam, dar sabedoria aos cientistas, para que possam encontrar uma solução para essa situação. E que em breve, muito em breve, possamos retomar as nossas atividades e continuar glorificando o teu santo nome. Console e conforte o coração daqueles que estão angustiados, daqueles que perderam entes queridos. Coloque, Senhor, em suas mentes e em seus corações a esperança em Cristo Jesus. É nossa oração no nome de Jesus. Amém. Eu quero recordar com os irmãos um texto que é bastante conhecido, que encontra-se em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso de número 21 ao verso de número 23. Estarei lendo para a nossa meditação matinal. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lembramos que esse texto ele foi escrito por Jeremias no momento em que Jerusalém é destruída. E nesse momento, o povo está em total destruição física e psicológica. Geograficamente, nós vamos encontrar destruição em todos os cantos
de Jerusalém. Então é um estado de caos. O livro de Lamentações é um livro que traz no seu estilo um estilo fúnebre, como se estivesse sendo celebrado um grande funeral. Uma nação que havia sido totalmente devastada e o símbolo da sua fé, que era Jerusalém, havia sido destruído. E o povo foi levado e alguns que permaneceram estavam em total degradação. E aí, diante desse quadro de morte, Jeremias vem trazer ao povo palavras daquele que é a boca de Deus. Lembramos que o profeta é aquele que anuncia a verdade de Deus, aquele que traz condenação, traz juízo, mas também aponta para a graça de Deus. E não é diferente nesse quadro, no qual Jeremias se dirige ao povo e traz essas palavras que acabamos de ler. Nós queremos meditar com os irmãos algumas lições que podemos extrair exatamente desse quadro, aplicando ao nosso contexto. Podemos pensar um pouquinho acerca de que atitudes devemos tomar em tempos difíceis. Eu sei que os irmãos são bombardeados a todo instante com uma série de notícias e muitas falsas esperanças. Muitas vezes isso traz angústia, apreensão, aumenta a ansiedade e o desespero também. Nós sabemos que esse quadro, numa amplitude global, já tem dimensões catastróficas. No nosso município ainda não chegamos a isso e rogamos a Deus que nem cheguemos. Mas isso não nos isenta de interceder por aqueles que estão passando por dificuldades. Também não deve existir na nossa mente, no nosso coração, o desejo de vingança, porque o texto também não fala sobre isso. Deus é misericordioso. Ainda que o povo erre e busque outros caminhos e outras soluções, o desejo de Deus é que a sua verdade, que é Cristo Jesus, impere em cada coração. E para isso Ele vai levar essas boas novas através da igreja, que é sal e luz no mundo. Aqui em Lamentações, nós aprendemos nesses versos, algumas atitudes importantes em momentos difíceis, que podemos utilizar no momento em que nós vivemos. Começamos pelo primeiro, que é simples, está no verso 21. Trazer à memória ou de volta ao coração a esperança. Avivar a soberania de Deus nos nossos corações. Podemos pensar exatamente nessa direção, observando, por exemplo, o Salmo 139, que revela o controle total de Deus, que revela como o nosso Deus é soberano, que nada acontece em nossas vidas ou no mundo se Deus não permitir. Então, em momentos difíceis, nós devemos relembrar, nós devemos avivar na nossa mente, no nosso coração, que o nosso Deus é soberano, que Ele tem o controle de todas as coisas, que as coisas que acontecem ao nosso redor, elas são do seu conhecimento. Consequências do pecado dos nossos primeiros pais? Sim. Mas não foge ao controle de Deus em momento algum. O curso redentivo de Deus continua. O plano que Deus estabeleceu para a redenção continua. Ouvimos vozes da natureza humana e da natureza física reclamando pela redenção em cada um desses atos ou a cada um desses acontecimentos. E não podemos, de forma alguma, ter nos nossos corações o vazio, permitir que o desespero alcance os nossos corações. O nosso coração tem que ser cheio da palavra de Deus, cheio da graça de Deus, cheio de Cristo, cheio de certeza, de esperança e de convicção, e não de desespero. Porque a palavra de Deus nos ensina que Deus é soberano, que nada acontece sem que Ele permita. Então precisamos voltar os nossos olhos exatamente para essa certeza.
e avivar cada vez mais a convicção de que cremos num Deus que é maior do que o coronavírus. Cremos num Deus que é maior do que a morte, que tem a vida e a vida abundante. Em momentos de crise, como em todos os momentos da nossa vida, essa deve ser uma certeza. Essa deve ser uma realidade para o crente. Em segundo lugar, outra atitude é de compreender nossa total dependência de Deus. Veja que o verso 22 vai falar exatamente isso. O verso 22 esclarece para as nossas mentes e para os nossos corações que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não é nenhuma ação minha ou sua. É o Deus misericordioso que age. E age de uma forma maravilhosa. É a razão pela qual nós estamos de pé, é a razão pela qual nós caminhamos nessa revelação progressiva de Deus, que aponta para um futuro glorioso. É a razão pela qual não nos desesperamos ao ponto de perder ou achar que a nossa fé é vã. Em momentos de dificuldades, o crente precisa avivar na sua mente, no seu coração, trazer de volta ao seu coração a certeza de que Deus é Deus e que Ele é soberano e que tudo o que acontece, Ele tem o controle e o domínio. Da mesma forma, devemos, como estamos falando aqui, em segundo lugar, entender esse aspecto maravilhoso, que através da sua misericórdia, nós seguimos adiante, seguimos em frente. Podemos pensar também como o salmista, quando no Salmo de número 40, no verso 17, fala do cuidado de Deus. Em qualquer que seja a época da nossa vida, Deus vai nos cuidar, vai nos dar o seu cuidado especial e vai manter-nos vivos, vai sustentar as nossas vidas em todo momento que Ele desejar que vivamos, em todo momento em que estivermos envolvidos num projeto que Ele estabeleceu para a nossa vida. Então nós precisamos ter a esperança viva na nossa mente, no nosso coração, a partir exatamente dessa compreensão. Nós dependemos de Deus, queridos. E Deus é soberano. E esse Deus maravilhoso sustenta as nossas vidas em todo momento, em toda e qualquer circunstância e toda e qualquer situação. E isso não deve ser pensado, ou isso não deve ser colocado como algo fictício ou algo só para alguns momentos ou nos momentos bons. Já pararam para pensar a quantidade de palavras que ouvimos ou de pessoas se agarrando às promessas de Deus nesses últimos dias? Fatos que deveriam ser presentes em nossas vidas na presença ou na ausência das dificuldades ou das fatalidades ou calamidades. O crente, aquele que crê em Cristo Jesus, aquele que é servo de Deus, eles têm que estar atento e ter vida íntegra em todos os momentos. Mas parece que os desesperos se tornam exatamente uma evidência ou da fragilidade ou da falta de compromisso com Deus. E no momento em que vêm essas dificuldades, lembram que existe um Deus vivo e verdadeiro e se agarram a Ele quando deveriam fazer isso e ser boca de Deus, mostrando ao mundo aquela mensagem maravilhosa de Jesus: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Então é importante nós entendermos um Deus soberano, é importante entendermos também que o cuidado de Deus é importante em nossas vidas, nós dependemos dele, mas é também importante desenvolvermos uma outra atitude em momentos difíceis, de descansar e desfrutar das bênçãos restauradoras de Deus. Veja o que o verso de número 23 traz para as nossas mentes e corações. Renovam-se cada manhã
grande é a tua fidelidade. A misericórdia do Senhor se renova. Então Deus não dá algo e a gente tem que manter aquilo, tem que usar aquilo, tem que economizar aquilo para aquilo dure para sempre, não. E isso traz para nós uma alegria maravilhosa em saber assim, vêm as dificuldades, mas a graça do Senhor que nos alcançou no dia anterior, ela chega no dia de hoje e chegará no dia de amanhã e no outro dia até a volta do Senhor Jesus. Não tem fim, renova-se a cada manhã. Já as dificuldades têm prazo de validade. As dificuldades têm momentos. Chega até um momento e depois se extingue. E então vem uma outra situação. Como a tempestade, ela chega, depois vem a bonança. Da mesma forma, os problemas em nossas vidas, eles não duram para sempre. Eles não são eternos, só a graça de Deus é eterna. Só a glória de Deus é eterna. E só desfrutarão da graça e da glória de Deus aqueles que têm essa compreensão, que aprendem a descansar nele. O Salmo de número 37, no verso 4, fala sobre isso. Sobre a satisfação que encontramos no Senhor. Quando nos deleitamos nas suas promessas, quando descansamos nele, ele então provê tudo aquilo que é necessário para que as nossas vidas sejam vidas abençoadas, ainda que vivamos momentos difíceis aqui. Então desfrutamos de uma esperança, desfrutamos de uma certeza, desfrutamos de um renovo que a paz de Deus traz aos nossos corações em meio às dificuldades. E temos a esperança de uma vida onde nada disso vai acontecer. E enquanto não chegamos lá, nós vivemos exatamente a certeza de que aquele que levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, no sentido de ter pago o preço na cruz do Calvário, ter garantido para cada um de nós uma vida eterna, sem dor, sem sofrimento, ele continuará apacentando os nossos corações. Ele é o bom pastor que cuida de cada um de nós. Quais são as atitudes que nós devemos colocar em prática ou desenvolver nos momentos de dificuldade? Ansiedade? Desespero? Temor? Não. Devemos trazer à nossa mente, o nosso coração, a certeza de que Deus pode todas as coisas e que Ele é maior do que qualquer problema que venha a existir. Saber também que as misericórdias do Senhor, compreender a nossa dependência dessa misericórdia do Senhor, compreender que Ele tem o melhor para nós. E dele e nele nós devemos confiar, devemos beber das suas palavras reveladas nas Sagradas Escrituras e viver com esperança, viver com coragem e falar aos outros acerca dessa promessa maravilhosa de um Deus que nos sustenta em toda e qualquer situação. E por último, devemos descansar nele. Tudo isso vai passar. Pode ser que outras crises virão, e com certeza virão. Essas crises são sinais, princípio das dores. E a igreja precisa lembrar sempre disso, como nos dias de Noé. Então devemos estar sempre preparados para exercer a nossa fé nesse mundo cheio de dificuldades. Precisamos ser sal e luz, queridos. E por isso, nós devemos nos deleitar no Senhor, desfrutar dessa misericórdia que se renova a cada manhã e nos dá força para continuar vivendo e levar aquele que está ansioso, desesperado, perdido, palavras de salvação, palavras de conforto. Queridos, medite nisso. Essas 3 atitudes são importantes para que a gente possa levar aos outros aquilo que vai no nosso coração. O nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra.
e Ele tem o domínio de todas as coisas. Jamais esqueça isso. Traga isso de volta ao seu coração. Viva essa esperança e descanse nas promessas de Deus. É a nossa palavra essa manhã a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos orar mais uma vez, encerrando esse momento devocional. Deus eterno, com a tua graça e com o teu amor, alcance cada um que está nos seus lares. Alcance cada irmão em Cristo Jesus, trazendo à sua mente, o seu coração, a certeza de que o Senhor é soberano, a certeza de que o Senhor provê tudo o que precisamos, a certeza de que confiar em Ti é o melhor que devemos fazer. Te oramos assim em nome de Jesus. Amém. Em sequência à nossa adoração, quero proporcionar a vocês um momento de louvor a Deus. Então vamos apreciar uma boa música e juntos nos deleitarmos nos propósitos eternos de Deus. Deus que eu não mereço, misericórdia, castigo merecido que Ele não me deu. É isso que sustenta todo o meu viver. Não sei, e as misericórdias de Deus se renovaram sobre mim. Essa é a causa de não ser consumido. Como entender que um Deus maior que todo o universo se preocupa com a simples poeirinha como eu? Tua fidelidade é além de tudo que eu conheço. Quero você, Deus. Se você o quer, levante as suas mãos, olhe para os céus. Não consigo entender a graça, não consigo explicar a graça de Deus, mas posso sentir em meu coração que Deus me ama. Não consigo entender a graça, eu não consigo explicar a graça de Deus, mas posso sentir em meu coração. Posso sentir em meu coração. Eu posso sentir em meu coração que Deus me ama como sou. Deus me ama como Não consigo entender a graça, não consigo explicar a graça, mas posso sentir em meu coração e Deus me ama. Não consigo entender a graça, eu não consigo explicar a graça, Senhor,
mas posso sentir em meu coração. Eu posso sentir em meu coração. Eu posso sentir em meu coração. E Deus me ama como sou. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Vamos entrar no descanso do Senhor. Vamos nos aquietar nessa noite e saber que Ele é Deus. Que cada mínimo detalhe das nossas vidas está no seu controle. Tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei. Tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo e sei que tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei. Tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo e sei. Posso descansar em Ti. Posso confiar em Ti, Pai. Posso descansar em Ti. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei. Tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, sei. E tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei. E tudo vai ficar tão bem. Somente a vós, os filhos e filhas. Tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei. Tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, sei. E tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei. Tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, sei. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a companhia, a assistência e doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém. Adoramos e servimos ao Senhor o tempo todo e em todo o tempo. Amém.